Olá, eu sou Raoni Kuzma E eu sou Daniel Paulin. E eu sou Cris Barata. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, a gente tá com uma pessoa queridíssima e que faz parte da história da tecnologia desse país. Então, a gente tá muito bem aqui, viu? E a Cris, ela tem formação em ciência da computação pela UFSC, ela tem diversos MBAs em coaching e liderança pela Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, pela FGV Yamanaki, além de Master Coach pelo Coach Institute e também pela Sociedade Latino-Americana de Coach. Cris, conta um pouquinho dessa jornada pra gente, meu. Então, tudo começou por uma escolha, né, de fazer ciências da computação, hoje tecnologia da informação. Aí, primeira turma da Federal de Santa Catarina, e depois aí de uma jornada dentro da tecnologia, eu brinco que todas as áreas da tecnologia eu acabei me envolvendo, né, de software, de hardware, de redes locais, né, e depois eu acabei me tornando a primeira provedora lá em 95, quando o provedor, quando a internet começou no país, eu acabei me tornando a primeira provedora aqui em Santa Catarina. Eu sou natural de Santa Catarina. E aí, assim, tudo era muito novo, né? Eu brinco que eu tenho muitos primeiros na minha jornada de empresas e de tecnologia e tudo, porque tudo era muito novo, né? Nós estamos falando aí de 83, quando eu entrei na faculdade, me formei em 86, então tecnologia naquele momento tudo era novidade e tudo foi muito rápido. E aí, em 95, eu comecei com a história da internet, que acabou indo para uma operação do Terra, né? Eu acabei vendendo essa operação e eu brinco que foi na mesma velocidade da luz, essa operação também andou, né? E aquilo que começou assim, o que é esse tal de provedor e o que é esse tal de e-mail? Então, todo esse movimento de ter que ensinar as coisas mais básicas, né? E foi tão interessante fazer parte dessa jornada de ensinar, de participar desse movimento dos primeiros passos de todos nós, né? De estar presente nesse dia a dia de todos nós, de estar descobrindo o que foi tudo isto. E aí, depois que eu fiquei 10 anos nessa operação, eu acabei vendendo depois essa operação aqui no Sul, e a partir daí eu acabei tendo uma oportunidade de ir para São Paulo. Então, saí do Sul, fui para São Paulo e fui trabalhar de novo numa outra área também tão inovadora quanto, que foi segurança da informação, também nos primórdios dela, né, Legal. que depois virou a tal lei, né, que nós estamos vivendo ela agora, né. Eu estava lá nos primórdios dela também, e aí foi nesse movimento da Lei de Proteção de Dados. E aí fiquei durante 8 anos trabalhando com isso, muito fortemente, aprendendo muito sobre tudo o que veio a ser, ou o que está sendo ainda, né? E que não vai acabar tão sendo, obviamente. E aí quando eu estava... E tudo isso muito junto com mudanças não só de carreira e profissional, mas mudança também de idade, né? E aí, quando eu completo ali os meus 48 anos, eu digo assim, nossa, eu estou muito de saco cheio de tecnologia. Eu estou querendo chutar o meu balde de tudo, assim. Nesse momento, eu faço também uma virada de carreira entre ser dona dos meus negócios, estar empreendendo, né? Foi uma carreira de empreendedorismo total. E aí, quando eu vou para São Paulo, eu viro executiva, né? Eu dei uma pulada aí nessa minha história, contando aqui muito rapidamente. Depois vocês vão me perguntar bastante. Mas, e aí, quando eu resolvo sair desse universo, eu chuto o balde. E aí eu disse assim, eu vi que eu saí da empresa que eu estava, de segurança da informação, dizendo que eu não queria mais tecnologia, peço demissão de uma posição de CEO, e aí eu digo assim, uau, e agora? E não me preparei para nada,
E aí nasce a minha empresa, a minha nova empresa, que eu estou hoje, até hoje, dizendo, me percebendo numa situação que assim, nossa, eu e mais tantos que entram na fase de 50 anos, porque nesse momento eu já estou com quase 50 anos, nessa situação de ou de desemprego, ou de aposentadoria, ou realmente querendo uma transformação na sua carreira e sem um norte, né? E aí eu acabo me aprofundando nesse tema e hoje é um dos temas que eu desenvolvo e eu amo de paixão de estar fazendo isso agora, né? E eu acho que esse é um dos temas de liderança e do eu liderança e do eu empreendedorismo e que é muito bacana e eu acho que vale a gente conversar bastante sobre isso hoje. Show de bola. Nossa, seja muito bem-vindo ao nosso Deep, tá, Cris? Obrigada. Pô, Obrigada, você é uma Daniel. realmente você é uma empreendedora nata, hein? Com certeza, eu comecei muito cedo, eu comecei como empreendedora aos 23, 24 anos, e eu brinco que eu tive vários CNPJs na minha história, e de todos os possíveis, né? Quer dizer, eu tive vários CNPJs de sucesso, mas também quebrei vários também, não tive nem dúvida. Eu acho que eu brinco que tem muita cicatriz aí no meio dessa jornada, né? Tem, mas eles hoje, assim, eu conto a história sempre com muita, tanto os de sucesso quanto os ditos fracassos, mas eu brinco eu rio deles, sabe? Eu acho que eu aprendi tanto com um quanto com o outro. Aqueles que eu me dei mal, eu tenho muito aprendizado deles, muitos aprendizados. E hoje eu tenho a minha história atual, são eles que me ensinam, são eles que me dão histórias para contar. Eu sou uma verdadeira contadora de história. Muito bom. Meu, é incrível isso, né? Porque além de bagagem, a gente passa por tanta coisa, né, no mundo do empreendedorismo que, para mim, é gratificante, sabe? Conhecer tanta gente legal, poder provar para a gente mesmo, né, o quanto a gente é capaz de ir além também, né, Cris? Acho que isso é importante. Eu queria fazer a primeira pergunta aqui para você, falando um pouco da geração, porque quando você começou, né, a empreender, eu acho que hoje a geração ela mudou muito, né? Se você pegar há um tempo atrás, eu acho que a gente não tinha tantos empreendedores ou vontade de pessoas empreender como tem hoje. Você sente essa diferença, olhando para o nosso para essa galera jovem que está vindo com força aí, querendo fazer acontecer, imediatismo, já muito vinculado à tecnologia? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu não tenho dúvida. Eu acho primeiro que é assim, eu estou com 56 anos. Então, a minha geração, vamos colocar assim, nós estávamos na faculdade pensando em ter isso que eu vim de uma faculdade de tecnologia, ok? Então, eu já faço parte de um grupo de pessoas, de estudantes e etc., que nós pensávamos em projeto, nós já pensávamos em job, né? Vamos falar assim, apesar de que não era o linguajar da época, tá? Mas nós já éramos profissionais que éramos contratados para projetos, ok? Então, nós já tínhamos um grupo de pessoas diferenciadas para a época. Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos pretensões de carreira, nós entrávamos na empresa para fazer carreira, nós queríamos ficar muito tempo, nós queríamos uma estabilidade profissional, quase que aquela carteira assinada, aquele plano de crescimento dentro da organização, né? Nós tínhamos isso. O pessoal hoje, ele é um profissional de projeto, ele é um profissional que ele tem uma clareza, ele quer entrar na empresa, ele quer construir um projeto, ele quer fazer parte de um projeto que faça sentido na história dele, que dê um resultado muito rapidamente, não só para ele, mas para um todo. Eu acho que não é só para si próprio. Ele não busca só um resultado para si próprio. Não vejo tanto essa coisa, não vou nem usar termos como propósito, não quero nem entrar só nessa linha, sabe? Eu acho que ele é um profissional que ele tem uma mente, ele é um cara de digital puro,
E Sim. ele é muito rápido no modus operandi dele de pensar e de dar resultado. Então, o indicador dele mental de resultado é totalmente diferente do nosso. Ah, E de geração mesmo, estou falando de gerações, né? Então, sim, sim. um precisa do outro. Eu acredito muito nisso, que um Eu precisa do também outro. acho. Um tem, um entende muito claramente a resiliência, a calma, a paciência, que as coisas não fluem tão rápido tanto, e o outro traz essa velocidade que precisamos ter, porque de fato as coisas são mais rápidas hoje em dia. A gente consegue resultados em algumas áreas de uma forma muito mais rápida do que se tinha anteriormente, né? Com certeza. A tecnologia nos traz isso. Então, precisamos sim, mais do que nunca, a integração das 2 gerações é fundamental. É um equilíbrio, né? É o equilíbrio, não tenha nem sombra de dúvida. Agora, então, isso, eu chamo de eu brinco que eu trago isso muito para o dia a dia, que é o espírito startup, né. Então eu preciso desse profissional jovem, eu preciso desse profissional que tem a visão do empreendedorismo, do projeto, da vontade de fazer acontecer, de que ele acredita menos na carreira de longo prazo para aquela coisa rápida, tá. Hã, eu preciso desse cara trabalhando junto com aquele outro profissional, com o profissional da minha geração, que precisa aprender a trabalhar assim, mas a consistência dele junto com essa dita startup, ou este profissional de startup, tá? Para fazer as coisas processuais, para trazer os protocolos, para trazer os processos, tá? No dia a dia é importante, sem sombra Muito de legal, dúvida, né? muito legal. Então, os dois universos precisam conviver e um aprendendo com o outro. Muito bom. Muito bacana. E Cris, deixa eu te perguntar, porque eu acho que você já passou bastante por isso, a gente já conversou também sobre isso. Como é que você lida no dia a dia, né, com esse espírito de startup, tendo do lado um jovem que sonha em ser um unicórnio no outro dia, que ele lançou o CNPJ, e do outro lado alguém que já tomou tanta porrada que já vem com um ânimo, não desanimado, mas com um ânimo um pouco mais cético. É, tipo, olha, calma, jovem. Senta com o tio vai te explicar como a vida funciona, É. né? Como é que você lida com esses dois mundos que muitas vezes são extremos, podem ser tão complementares, mas eles também são um pulo para um universo de atritos que são que é absurdo. Eu acho que é assim, ó. Vamos primeiro para o cara que quer ser unicórnio, né? Primeiro para o jovem que quer ser unicórnio. Ele precisa de uma série de entendimentos que, primeiro, que nem todo mundo vai ser unicórnio. O primeiro ponto é esse. Então, a gente é invadido por mídias, a gente é invadido como se fosse fácil todo mundo se tornar unicórnio do dia para a noite. E não é. É um contexto, é um conjunto de contextos e de capacidades e de união de situações e de equipes e de pessoas para que a pessoa possa se tornar, ou a empresa ou a organização possa se tornar unicórnio do dia para a noite. Então, a gente precisa acalmar e contextualizar este jovem. Né? Então, assim, vamos fazer, vamos ser, vamos, mas a gente precisa ter esse conjunto de circunstâncias, ou tem que contextualizar. Para nós chegarmos lá, a gente precisa de tudo isso aqui, ok? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer isso acontecer? Então, tem que dar o passo a passo para ele mesmo. E ele precisa. Nós temos que fazê-lo compreender tudo isso e colocá-lo no tempo. Se ele conseguir entregar neste tempo, ótimo. Vamos deixá-lo fluir. Isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque se a gente permitir a fluidez, eles também conseguem entregar. Porque esse é um outro lado da moeda da empresa, que é como permitir a fluidez versus o controle, versus o indicador. Então, primeiro ponto importante aí de garantir que a empresa permita que este jovem possa fluir, e ele fluir dentro de um tempo viável, possível, tá? E não mudando de tempos em tempos as questões, o dia a dia da organização. O espírito startup erra, ajusta, muda, manda de novo e tudo, mas
para isso acontecer, tem que ter uma análise de risco, uma análise de tomada de risco e tomada de decisão, de custos, até onde eu faço esse giro acontecer, porque tem dinheiro envolvido, tem pessoas envolvidas, tem um monte de coisa envolvida. Então, o primeiro ponto é isso, contextualizar este jovem. Por outro lado, a pessoa mais velha, que a gente tem que trazer para esse contexto, é colocar para ele, e muitas vezes trazê-lo para o mundo da tecnologia, porque ele não sabe. Ele também não foi acostumado que essa velocidade mudou e que o controle é diferente, que esta liderança é diferente, que essa fluidez pode acontecer. E aí a conversa é outra. Então, muitas vezes eu chego para eles assim, precisas aprender a mexer com rede social, precisas aprender tecnologia, precisas entender de aplicativos. Então, eu preciso dar aula de tecnologia, muitas vezes, para essa pessoa, para que ela possa entender que os controles mudaram, que a maneira de enxergar indicadores são diferentes, que tomada de risco agora, que existe um tal de MVP, né, ou MVP, ou o nome que a gente quiser dar, que a gente vai falar na linguagem dele, né? Mas assim, escuta, a gente precisa testar e o teste é mais rápido. Então a gente precisa trazer essa pessoa para uma outra conversa, e é interessante porque a gente precisa falar na linguagem de cada um deles e chegar num ponto comum que eles se entendam. Perfeito. Eu acho que a comunicação é a capacidade de alinhar o linguajar, sabe? Então assim, não dá para pegar duas pessoas com idades distintas e achar que eles vão se entender simplesmente porque leram um livro ou porque leram uma reportagem, tá? E acharam, eles não entendem. Eu faço alinhamento de conceito. Alinhamento de conceito. Vem aqui, jovem, explica o conceito. Vem aqui, a senioridade dele, alinha conceito. Para que a gente comece a se comunicar. Porque não há comunicação. É interessante isso, né? E Cris, você acha que tem muita gente hoje ainda, né, na superfície, assim, sem muita profundidade, né, não entregando tanta profundidade como antigamente? Ah, tem. Tem, né? Tem. Eu até fiquei pensando na resposta, mas tem, sim, tem. Opa! Sabe por quê? Eu fico imaginando, Florianópolis ali, Floripa e tal, acho que virou já o Vale do Silício, né, brasileiro, não virou? Eu acho que Hoje nós temos algumas regiões, a Florianópolis sim é uma, mas nós temos algumas regiões do Brasil que sim, né? E aí o fato de nós termos uma região como Floripa, o Nordeste tem algumas regiões, Campinas, né? Nós temos algumas regiões que são temos, né? São Paulo, sem sombra de dúvida também. Nós temos algumas regiões que têm excelência de tecnologia. Tu achas que nós temos empresas que acompanham, que sabem o que está acontecendo, que conseguem trazer uma startup ou uma novidade tecnológica para dentro da sua organização? Não sabem. Não sabem porque... trazer o universo, trazer a inovação para dentro da sua organização. Não tem são poucas as empresas que conseguem trazer isso. Não, porque eu falei isso até porque a gente trabalha bastante aqui com branding no universo mais B2B, né? E aí eu vejo que tem muitas empresas ainda que estão surfando na época lá né, do modelo tradicional de vendas, né? Então tem empresas que, nossa, para entender o que é marketing ainda hoje derrapa muito, ou não tem uma estratégia clara e definida do que é para a marca delas, né? E daí eu vejo agora um zoom e tipo, uma euforia enorme de, nossa, marketplace para B2B, tecnologia para B2B, e parece que, vamos revolucionar o mundo. E no final, eu vejo muita falta de informação, sabe? E algumas poucas empresas assim que têm, né, muita grana assim para investir mesmo, parece que daí quando elas podem investir numa startup, né, ou putz, eu vou dar esse shot aí de energia no B2B, tô falando, né? Uhum. Puta, daí são tímidos, né? E não, putz, daí volta um pouco da tradição, né? Puta, não, acho que vamos com calma. Então, assim, eu vivo isso todos os dias aqui, né? Eu vejo uma timidez muito forte, daí eu fico pensando, né? Que aqui o Brasil é um continente, né? Uhum.
Uhum. E aí eu não sei se isso é uma característica do mercado que eu vivo, que é o B2B, ou se é realmente tem tanta startup assim que as pessoas não falta informação, né? Não sei o que acontece, assim, Olha, na verdade. Daniel, olha só, olha o que eu analiso muito. Nós tivemos uma explosão durante a pandemia, nos trouxe uma explosão de situações, né? Acelerou situações, certo? Mas olha, o Certo. que aconteceu? Até o ano passado, muitas empresas não consideravam e-commerce. Pensa bem, não Verdade. consideravam marketing digital. Então, Verdade. aí de uma hora para outra, foi a solução da vida delas, do negócio delas. Então, tu imagina que de uma hora para outra elas tiveram que considerar no dia a dia do negócio delas temas que até então elas achavam desnecessários, ou elas estavam olhando de lado, certo? Certo. Então, elas não conseguiram ainda, por mais que elas já estejam implementando e tudo, elas não conseguem ainda falar com propriedade. Elas estão surfando, mas elas ainda não sabem falar com propriedade sobre diversos temas. Então, vamos lá, vamos pensar nós aqui. Empresas que em 2020 ainda não surfavam várias tecnologias digitais, ok? Sim. Portanto, muitas delas não tinham nem tecnologia de sistemas internos, não tinham tecnologias digitais implantadas. Portanto, não tinham marketing digital funcionando bem. Sim, Né? total. Não tinha inteligência artificial. Longe, né, disso. Longe. Aí nós vamos querer falar de B2B, ou de robô, ou de funil de vendas. É tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Então, essas empresas, de forma geral, elas estão sendo invadidas por uma série de terminologias, que as startups, que essas empresas, nossa, eu estou me colocando dentro, estou te colocando dentro. Quando eu trago o Raoni, às vezes, com alguns projetos comigo, eu estou falando de termos que o Raoni fala, por exemplo, personas, que é novidade. Design de conceito é novidade. Então a gente vai devagar, um passinho por vez, para trazer um linguajar novo para essas empresas. Então, uma empresa que olha, pensa bem, eu comecei com internet em 95, certo? Em 95 eu falava de marketing, de banner, de marketing na internet. Falava assim. Em 97 eu fiz o meu primeiro projeto de e-commerce, 97. Uau, hein? Em 2020 tem empresa que não tinha e-commerce. Então, realmente é isso. Então, assim, tu imagina a gente chegar para uma empresa agora que foi impactada no seu processo comercial e que precisou ou entrava no e-commerce. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois agora. Quantas pessoas vocês conheceram que nunca tinham feito nenhum tipo de reunião virtual nos seus modelos de negócio? Várias. Que não conheciam Meeting, que não conheciam Zoom, que não conheciam Google Meeting, que não conheciam Zoom, que não conheciam... mal conheciam Skype. Não, e digo mais, hein? E às vezes não é nem porque não conhecia, porque não queriam fazer a reunião via digital, né? Queria... Não, eu tô te pagando, eu sou o prestador de serviço, né? Eu tô te pagando para você vir aqui uma vez por mês aqui no fim do mundo para ver sua cara. Era isso, né? É isso. E teve um lance, gente, que até para complementar, eu sou professor universitário e eu estava, enfim, né, dando aula quando começou a pandemia. E eu pude acompanhar o desafio que foi uma faculdade tradicional, ultra analógica, para, por exemplo, entrar num pensamento digital, não estou nem falando de tecnologia ainda, para colocar na cabeça, olha, a gente precisa se adaptar e assim, não vai ter outro jeito, a gente vai precisar ser digital. E o processo gigantesco que teve para que ela, por exemplo, assinasse o Zoom para poder dar aula no ambiente digital. Então, assim, de fato, chega a ser quase disruptivo, por mais óbvio que seja, para determinados tipos de público. É interessante isso. Exatamente. E aí vamos voltar agora para uma escola. Vamos pegar o exemplo da escola. Foi disruptivo para a administração, foi para os professores, porque eles não só tiveram que aprender uma tecnologia, mas tiveram que se adaptar, ter que dar aula
por este meio, ter que adaptar o seu jeito de ser dando aula por este meio. Então, aí imagina um professor novo que está super acostumado com EAD, ou que já estava super acostumado dando aula, que já estava acostumado a gravar, sei lá, podcast ou gravar aulas, né? Que já estava acostumado a dar aula e a ver aulas, e, em suma, já estava acostumado com o meio, contra outro que estava só, que era analógico, vamos colocar assim. Mas então, é isso mesmo. Então, isso é o que está acontecendo de forma geral com as empresas hoje. Então, elas estão tendo, em 2020, elas tiveram que entrar rapidamente por questões óbvias para sobreviverem, elas entraram, elas estão vendo que, elas viram que deu certo, elas sobreviveram, ok? Mas elas ainda não têm domínio do linguajar, elas ainda estão se adaptando. E outra coisa que tu falou, Daniel, que é muito certo, e eu não tenho dúvida, a quantidade de startups que há, para nós é difícil de acompanhar, tu imagina. É verdade. Eu acompanho alguns canais que tem sempre estão lançando e dando um panorama de startups que tem no país, e colocando quem está como é que está colocando um ranking praticamente dessas startups, o que está acontecendo no mercado, e setorizando, inclusive. É dificílimo acompanhar, dificílimo. Quando a gente precisa de alguma coisa, que tu vai lá e diz, o que está acontecendo nesse setor? É verdade. Isso é muito legal. E, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta, porque isso tudo gera um resultado imediato até um pouco trágico e um pouco angustiante, né? Principalmente para quando a gente está falando aí desse universo 50 mais, 60 mais, por ser obrigado a se adaptar a uma tecnologia que até então ele não era obrigado, né? Como é que na tua visão e na tua experiência, essa adaptação forçada, tanto de um público que não precisava fazer isso, e não precisava mesmo, né? E eu tô perguntando isso porque eu também queria já pegar um gancho para você poder falar um pouco do eu empreendedor. Como é que essa pessoa que precisa traduzir todo um conteúdo de uma vida em renda, em monetização, porque uma coisa é a gente ter alguém com uma bandeira por trás, outra coisa é quando você sai da tua bandeira e você já é só você. Para quem trabalhou com uma bandeira muito forte sabe que, né, eu lembro que eu coordenei um curso no Instituto Europeu de Design. Então, quando eu saía, eu sou Raoni Kuzma do Instituto Europeu de Design. Quando eu só virei Raoni Kuzma, a realidade ficou outra. E você tem esse choque desse executivo que agora já não é executivo, só que ele não é executivo dentro de um contexto e de um domínio tecnológico que ele não tem. Como é que é essa cabeça? Assim? Tem que tomar cachaça para sobreviver ou dá para ele se adaptar? Um bom vinho faz diferença. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem alguns desafios aí interessantes, né? Primeiro que, sem sombra de dúvida, nós passamos muito tempo, a gente passa uma boa parte da nossa história com alguns sobrenomes, né? Dependendo desse avanço da carreira que a gente teve, a gente pode ter tido um sobrenome ou alguns sobrenomes, né? Então, eu sou a Cris Barata do Terra, a Cris Barata da empresa tal, a Cris Barata da empresa Y, né? Então, eu vou tendo sobrenomes na minha história. E só que num determinado momento eu vou me tornar a Cris Barata, só que foi mais ou menos a história que tu contou, né, Raoni? Então, é complicado quando eu tiro o sobrenome, porque a primeira impressão que eu tenho é que eu não tenho mais nada e o meu conhecimento foi perdido ou foi deixado naquela empresa. Então, o primeiro movimento que tem que ser feito é realmente de resgatar aquilo que é aquilo que é teu, né? Aquele que realmente foi o teu aprendizado. Então, o conhecimento, o teu conjunto de escolas e de diplomas e de experiências que tu teve, né, junto com as vivências, ou a academia que tu teve, ou as experiências técnicas que tu teve, junto com as vivências, que é esse conjunto de relacionamentos ou seja, posições, lideranças e tudo mais que tu teve ao longo da tua carreira. Então, resgatar as diversas histórias, tá, e o que tu foi aprendendo em cada uma delas, é extremamente importante, e aí eu uso um termo que é produtizar isto. Então, na medida em que eu vou reconhecendo o que eu vivenciei,
eu vou entendendo qual a importância das minhas histórias e como que eu posso entregar isso para o outro. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, olha, eu tive já uma experiência, vou pegar um caso, né? Eu já montei uma empresa que eu ajudei um herdeiro, uma sucessão familiar, tá? Eu já convivi com isso, eu já ajudei alguém com isso, porque naquele momento eu trabalhei numa empresa que passou por isso e eu estava lá ajudando essa empresa, tal e tal e tal. Então, essa experiência, ela é uma experiência que eu aprendi, eu convivi, eu tive, eu consegui perceber um monte de coisa, eu montei estratégias, em suma, eu vivi um monte de coisa nessa experiência, tá? E essa experiência eu posso, o que eu chamo de produtizar, e de repente eu vou poder ajudar outras pessoas que estão vivendo isso. E aí eu vou começar a perceber um monte de coisa que eu estive como gerente, como CEO, como líder, como num projeto que eu convivi e tudo mais. Então, no momento em que eu consigo e aí o termo é muito, todo mundo fala isso, né? Mas eu gosto de falar porque eu acho que ele representa de fato isso, que é quando eu me empodero da minha história, tá? Eu consigo entregar isto para alguém. Eu consigo transformar isto para alguém. Aí vem uma outra coisa que são as minhas habilidades, ou as minhas aquilo que eu sempre tive mais facilidade de fazer. Então, por exemplo, eu, Cris, eu tenho mais facilidade comercial. Eu tenho facilidade comercial. Então, automaticamente, no momento em que eu me empoderei da minha história e consegui transformá-la, consigo falar nela como um produto da minha história, tá? E consigo entregar, eu vou conseguir vender, porque eu vou transformar isso numa oferta e vou conseguir vender, porque eu tenho facilidade, eu tenho habilidade comercial. O Raoni, vamos supor, a Raoni, estou dando um exemplo aqui, o Raoni tem facilidade financeira. Então, o Raoni vai ter possivelmente facilidade de botar preço, o Raoni vai conseguir negociar, etc. O Daniel é de marketing. O Daniel vai conseguir fazer a oferta, vai ficar fácil de vender, ele vai conseguir colocar em palavras, ele vai conseguir transformar aquilo que eu vou fazer em uma página inteira, o Daniel vai fazer em uma frase, certo? Eu brinco sempre que eu preciso de um Daniel do meu lado, porque eu não sei transformar em nada em marketing. Certo? Eu escrevo um livro para conseguir transformar numa frase. Tá? Então, eu preciso do Daniel. Né? Eu preciso do Raoni para transformar num conceito. Eu preciso do Daniel para transformar numa linguagem comercial. Então, assim, ou seja, cada um tem a sua habilidade. O que precisamos? Eu preciso, no momento em que eu me empodero da minha história, eu preciso transformar isto num produto, e como produto eu vou transformar a minha oferta, vou colocar preço e vou para campo para vender. Se eu não sei vender, eu vou precisar de ajuda. Se eu não sei finanças, eu preciso de ajuda. Se eu não sei marketing, eu preciso de ajuda. E assim por diante. Como qualquer empresa. O fato de eu ser uma empresa não significa que eu não vá precisar de ajuda. Como eu vou construir essa ajuda é outra etapa. Então a gente vai construir isso. Feito isso, a gente tem que administrar, como toda empresa, a gente precisa administrar o tempo entre vendas, entre entrega e as questões administrativas da empresa. Faturamento, contas a pagar, contas a receber, e todas as questões administrativas da empresa, porque eu sou empresa. Então, eu administro. Eu não faço parte financeira da minha empresa, graças a Deus, agora a tecnologia me ajuda. Eu faço banco à noite. Eu não faço banco durante o dia, porque durante o dia eu estou fazendo entrega. Boa. Um dia da minha semana eu uso para prospecção, porque eu não posso fazer prospecção todo dia, porque senão eu não entrego. E assim por diante. Então, eu faço gestão do tempo. Então, eu tenho que trabalhar as minhas melhores habilidades. Muito legal isso. Ô Cris, você já leu aquele livro chamado Essencialismo? Já. É maravilhoso. É maravilhoso. Você falou bastante coisa, eu tava lendo esse final de semana lá, né? Uhum. Você falou, tipo, muita coisa aí que vai muito ao encontro do que eu li do livro, eu tô achando ele demais, assim, porque realmente, né, não quer dizer que você vai reservar uma parte da sua semana para prospectar que você vai ser menos eficaz. Não, pelo contrário, né? Porque as pessoas acreditam que muitas vezes, não, eu preciso prospectar todo dia, toda hora. Ou seja, e acaba se perdendo
naquilo que realmente é essencial para que você construa seu nome, ou enfim, venda mais, né? Óbvio que cada um tem uma estratégia, isso é indiscutível. É. Mas o ponto é que a gente perde muito tempo e muita energia, às vezes, com coisas desnecessárias. Né? Sabe, Daniel, que eu tive uma história comigo, chega até a ser engraçado, né? Lógico que depois de algumas empresas, e sendo CEO da minha empresa e CEO de terceiros, né, de outras empresas, e hoje eu desenvolvo planejamento estratégico e, faço planejamento estratégico, faço plano de ação, crio metas, indicadores, faço tudo isso. E aí, só que chegou no momento que eu tive que fazer da minha empresa, né? Então, montei a minha empresa, a minha empresa, e aí fiz todo o planejamento estratégico, tudo como mandava o figurino, e fiz o meu número de clientes, meus indicadores e tudo mais. E aí cheguei, estava como empresa, com tudo certinho, e com certeza absoluta me atrapalhei toda. Porque, como empresa, eu ficava numa dúvida cruel, que era assim, eu estava atendendo o meu cliente, daí tocava o meu telefone, eu não sabia se eu devia parar. Óbvio, era uma coisa tão boba, né? Como é que eu não vou atender o meu prospect se eu estou atendendo o meu cliente? E aí eu ficava numa dúvida, assim, meu Deus, eu estou atendendo muito mal meus prospects, porque daí eu só vou devolver o meu atendimento daqui 1 hora, porque eu atendi 1 hora e meia, 2 horas, então eu só vou devolver o meu cliente daqui 1 hora e meia, 2 horas. Eu disse, como é que eu vou atender melhor o meu cliente? Eu não posso devolver só. Então, a dúvida era, se eu atendo o cliente na hora, eu deixei de atender bem o meu cliente, o que eu estou atendendo, porque eu estou atendendo um prospect. Se eu não atendo o prospect, eu não estou atendendo bem o prospect. Então, eu não sabia quem eu atendia primeiro. E se eu não fazia nenhum dos dois, quando eu ia olhar o meu resultado do mês, certo? Os meus indicadores tinham tudo para o espaço, né? Porque nem eu tinha atendido bem o meu cliente, porque eu não tinha realizado as metas de atendimento, eu não tinha realizado bem as metas de prospect, eu não tinha realizado nada. Portanto, o meu planejamento de empresa estava indo para o espaço. Eu tinha feito o pior planejamento da minha vida, foi o meu primeiro planejamento do empresa. Foi horrível. E aí eu fiz a primeira, refiz, fiz o segundo, refiz, eu não tinha jeito de eu acertar. E aí eu não tive dúvida de eu rasgar tudo, de eu queimar todo o planejamento da empresa, queimar todos os arquivos, eu rasguei tudo que eu tinha impresso. Meu Deus. E eu disse assim, deu. E tomei uma decisão, que foi a decisão mais acertada da minha história. Foi mais ou menos assim, é muito simples. Eu sou uma empresa, eu dividi o meu tempo. Era só gestão de tempo. Então, como é que eu vou trabalhar? Um dia por semana eu faço prospecção, outro dia assim, gerir o meu tempo. E não vou mais controlar cliente. Sair do controle total. Assim, vai fluir. Lógico que eu criei estratégia de prospecção, lógico que eu criei todas essas estratégias, mas eu saí do controle disso porque eu ia ficar louca. Quando chegou no final do primeiro ano, eu cheguei no final do ano e disse assim, eu vou fazer uma festa de final de ano, vou convidar os meus clientes e tal, e aí eu vou ouvir a pergunta básica, né? Final do segundo ano, desculpa. Uma coisa básica. Tá, mas vamos fazer a lista. Eu pedi para uma pessoa me ajudar. Tá, pega a lista porque nós temos que fazer os convites. E aí eu fiz a coisa básica, porque quando eu deixei fluir, nem CRM eu fiz. E aí eu tive que ir no básico, fazer na mão. Construir básico. Olha que eu sou uma pessoa de tecnologia. Minha vida inteira eu fiz isso. Eu disse, nossa senhora, meu Deus do céu, tá bom, vamos lá, vamos fazer, beabá, construir a partir do zero uma coisa. E aí eu tive uma grata surpresa, que como eu saí do controle, eu não tinha a ideia do que eu tinha construído. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha feito. E aí eu levei uma surpresa do que eu tinha realizado. Então, o outro aprendizado foi, eu tenho que deixar fluir, mas eu tenho que analisar os meus indicadores e estourar a minha champanhe, sabe? E bater palmas para mim, porque empresa, alguém tem que fazer festa. Então, eu vou para frente do espelho e brigo comigo, mas eu vou para frente do espelho e levanto a minha champanhe para mim. Com certeza. Que legal. Ô, Cris, você está falando umas coisas muito legais aqui, porque acho que tem tudo a ver com autoconhecimento, acima de tudo, né? Porque você vive num processo de autoconhecimento diário, né? Eu comecei a empreender quando eu tinha 17 para 18 anos.
muito cedo, né? E eu falo, putz, meu, foi uma jornada de autoconhecimento para mim incrível, assim, meio dolorido, mas foi, sabe? Então, acho que É, tem uma relação muito boa com tudo isso que você está falando, né? eu acho que o autoconhecimento ele é essencial, né? Mas eu não penso que é só para o empreendedorismo, eu acho que é para tudo. Pra tudo na vida, né? É, para tudo na vida. Eu acho que o autoconhecimento, ele é essencial para a carreira, ele é essencial para a evolução, então, para a transformação, né? Então, eu acho que às vezes a gente acredita que o autoconhecimento é só para é para entender as competências ou habilidades ou melhorar ou coisa. Não, 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 não. É geral. É para que tu te torne uma pessoa melhor todos os dias. Cris, uma outra coisa que eu acho muito legal e que você pauta muito bem é a relação da criatividade. Pensando em todo esse processo, né, de autoconhecimento e a gente ter diversos públicos, que aquele que não é criativo porque acredita que ele nasceu, até desculpa a palavra, Cris, você elegante, a gente é meio pé rapado aqui. O cara nasceu cagado, não é criativo e ponto, Deus não quer. E o outro que criativo, mas tão criativo que nem o papel entende o que ele está fazendo, assim, e ele não consegue tirar nada do papel. Como é que você sente que esse autoconhecimento, entendendo essa fluência, né, entre o se conhecer e o saber projetar e o saber executar, né, o ter, de certa forma, né, esse controle da ação, como é que é essa construção? Então, o autoconhecimento é o ser, né? O ser é saber quem tu és. Então, o autoconhecimento é isso, é saber quem tu és, como tu ages, a tua, a tua relação com os atos, né, a tua reação aos atos e etc, ok? O autoconhecimento é o ser. Agora, é os teus valores, é a forma como tu te automotiva, né? Então, isso é o ser. Boa. Agora, o restante, a criatividade ou a não criatividade, etc., é o fazer, é o ato de executar, certo? É o fazer e Perfeito. eu acho que é o agir e o fazer, né? E eu acho que e aí tem formas de agir diferente, que é a tua habilidade de realizar, a tua forma a forma como tu faz a tua investigação. Então, aí sim, por exemplo, o teu autoconhecimento vai dizer se tu é uma pessoa que consegue investigar de uma forma, se tu é um investigador de forma científica ou não. E se tu precisa, se o que tu estás precisando é de uma investigação científica, que tu não é, tu tens que buscar ajuda. Então tu vais colocar lá no teu executar que tu precisa de ajuda. Se tu não é uma pessoa criativa, Perfeito. não é uma pessoa criativa, e tu precisa de algo criativo, tu busca ajuda. Mas é isso mesmo. Se tu é uma pessoa muito criativa e não sabe botar no papel, busca ajuda, né? Eu sou uma Boa. pessoa que não sei, eu falei antes, e é fato, eu não sei colocar de forma criativa mesmo, em forma de marketing, etc. Eu não sei fazer. Se eu não buscar ajuda, eu tô ferrada. Eu preciso de ajuda, certo? Então, assim, não adianta eu querer ficar perdendo horas e horas e horas, vou perder dinheiro, vou perder tempo, né? Então, o ato de eu me conhecer faz com que eu busque ajuda, né? A outra coisa é o fato de agir Muito legal. mesmo, que é isso. Então, assim, se eu me conheço e eu estou executando algo, eu vou saber agir no time correto. E por fim, eu tenho que decidir, né? Que é um outro ponto importante nesse processo de fazer e agir, que é as decisões. Primeiro eu escolho, porque eu tô na fase do projeto e estou na fase de planejamento, e aí eu vou ter que tomar decisão depois. E quando eu estou executando, eu tenho que tomar várias decisões o tempo inteiro. E para que eu tome decisão, eu preciso de autoconhecimento e preciso de cenários. Perfeito. Eu chamo isso de estratégia sistêmica. A estratégia sistêmica, a minha mente tem que estar sistematicamente fazendo cenários.
para que eu tome, para que eu faça decisões a partir de cenários. Você está falando aqui, eu estou viajando, Cris, porque eu fico fazendo vários cenários durante o dia. Mas não é verdade. Cara, que loucura isso, porque realmente eu fico falando, É olha, verdade. eu fico falando assim, mano, se eu conseguir aquele cliente, eu acho que vou ter que aumentar minha equipe aqui, mas se eu aumentar minha equipe, puta, eu vou ter, só uma redatora não vai dar, vou precisar de mais uma. Mas, putz, eu só que posso fazer? Posso fazer um negócio aqui, uma parceria lá com meu amigo. Meu, o tempo O todo eu tempo fico inteiro. pensando, caraca, meu, Eu, você abriu uma luz na minha eu, cabeça. eu, eu ensino, por exemplo, os meus clientes a fazerem mapa mental no papel, assim, bota o problema ali e vai fazendo mapa mental e deixa o mapa mental na tua frente, porque na Legal. medida que tu vai fazendo, tu vai colocando ali, porque tem uma hora que, e dependendo da posição que tu tens na empresa, esse mapa mental é enorme, tem páginas e páginas e páginas, Pô, para que a muito, pessoa não se muito. perde, ou bota um quadro, ou bota um flip chart, ou faz o que tu quiser, né? Porque tu tens que te acostumar a pensar sistematicamente. Ô, Cris, Eu toco vários clientes juntos. é, As pessoas perguntam, como é que tu. Tem várias pessoas que me perguntam isso. Como é que tu desliga de um cliente e começa no outro? É mapa mental. É mapa mental. Eu desligo um cliente, abro outro mapa mental. mas é isso mesmo. E aí abre uma quantidade de coisa enorme que tem na minha mente. Olha que legal isso, hein? Ô, Cris, e assim, pegando um gancho nisso, o empreendedor tem muito o lado do feeling também, né? Eu acho que além da experiência e tudo mais, eu acho que tem uma, assim, grande parte aí que tem uma intuição muito forte também, né? O que você acha disso? Eu acho que a intuição é parte do autoconhecimento, né? Eu É acho um que tem muito complemento, disso, é um né? complemento, né? Então, assim, na hora que tu te escuta, tudo que tu já viveu, tudo que. Essa coisa dos cenários e tudo nada mais é dessa vozinha interior que está te dando caminhos, está te mostrando que tem caminhos, e está te dizendo assim: olha só, tá vendo aquilo ali? É a escolha, percebe? São essas percepções, o essa intuição, essa percepção, isso que o empresário tem, e ele não se joga, ninguém vai se jogar numa história sem colocar só pela intuição. Ela tem a intuição e ele vai botar minimamente um caminho. Ele vai desenhar um caminho. Vai, né? É porque no fundo a gente gosta de sarna para se coçar, né? É, olha, No final do dia, você teve várias intuições, várias oportunidades, aí você fica toda hora calculando, né? Vendo, putz, então, mas é e bem aí? importante prestar atenção na intuição, prestar atenção nisso, bem importante, né. Olha, quer ver Legal. uma coisa que eu acho bem interessante? Eu sempre digo assim, ó, um exemplo, assim, lúdico, né, se eu vou entrar no mar, se eu vou navegar, eu preciso de um mapa, certo? Eu Certo. preciso ter um mapa na minha frente. Mas mesmo com o mapa na minha frente, quando eu entro no mar, eu preciso conhecer minimamente o movimento do mar. Eu Perfeito. preciso minimamente conhecer do movimento do vento. E eu preciso ter a intuição, além de eu estar tendo informações sobre o tempo, sobre meteorologia, sobre o que está acontecendo, ou o que vai acontecer e tal, eu também tenho que ter a minha percepção. Nossa, olha só, o tempo vai mudar. Mesmo que eu não tenha escutado nada, que eu não tenha visto, eu tenho que ter essa percepção. E eu vou tomar uma Show. decisão se eu vou continuar ou não. Eu vou ter que decidir. Então, eu tive a minha percepção ou a minha intuição, eu tenho embasamento, algum tipo de embasamento, eu sei aonde eu quero chegar e eu vou decidir se eu vou manter a rota ou se eu vou trocar. E se eu vou parar. E se eu vou continuar no outro dia. Exatamente. Muito legal. Cris, a gente já está caminhando aqui para o final e eu queria até roubar uma pergunta que o Dani fez. A gente tem um momento deep no divã aqui, né? E eu queria muito te perguntar, que tipo de legado você quer deixar para o mundo? Legado, eu sempre penso muito nisso, né? Eu penso para os meus filhos e penso para o mundo também, e eu acho que é o da inspiração. Eu acho que de que
que nada vai parar, de que nada é o fim, de que tudo é possível, sabe? E que nós estamos aqui sempre para estar para o próximo. Então, quando nós estamos ajudando o próximo, nós também estamos crescendo. E eu acho que esse é o caminho, sabe? Assim, de um crescimento mútuo, de um crescimento em conjunto, de um todo. E eu gosto muito de pensar nisso, de ser um todo. Então, quando eu estou inspirando e me sinto inspirada, eu acho que esse é o legado de construção. Legal. Ô, louco. Muito bom. Que legal. Cris, queria te agradecer imensamente. Foi um privilégio ter você aqui com a gente. Dani, obrigado, viu? Valeu demais. Hoje foi mega especial. Eu adorei estar com vocês, achei a conversa super gostosa, né? Eu digo que sempre são novidades e eu acho que é muito gostoso, foi muito gostoso estar aqui com vocês e sempre contar e conversar. Eu acho que, falando de legado, é sempre uma inspiração e sempre me leva para um próximo movimento, para uma próxima ideia, para uma próxima construção. E bora para o próximo dia. É isso aí, vamos cocriar juntos, né? Vamos cocriar, com certeza. E, Cris, obrigado aí pelo seu tempo, né? Eu acho que foi muito inspirador hoje também. E eu tenho certeza que para todo mundo que escuta a gente aí, a gente tem bastante momentos aqui, né? O pessoal vem falar com a gente, nossa, escutei aquele Deep lá, foi realmente inspirador, foi muito legal. Então eu tenho certeza que hoje também foi um Deep aí que as pessoas vão gostar muito. E só agradecer mesmo pela sua participação, porque você me fez parar para pensar em diversos momentos, né? Só 1 hora aí de bate-papo. Então foi muito, muito legal. Obrigada, gente. Adorei estar com vocês. Eu adoro o Deep também. Sempre estou curtindo e vai ser muito legal estar aqui. Foi muito legal e que a gente possa fazer muitos projetos juntos. Sempre, é isso aí. Com certeza. Cris, obrigado de coração. Dani, valeu de monte. E, Valeu. gente, muito em breve, mais um Deepcast incrível para vocês. Até já. Até já. Tchau.